Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo vamos falar sobre o troca-troca que está muito próximo. Uma questão que já está em um estágio além do encaminhado, uma reviravolta no ambiente do tricolor gaúcho, uma negociação que era dada como certa, não vai mais acontecer. O contrato de Thiaguinho, volante que está defendendo a seleção brasileira e obtendo destaque lá no Catar, na Copa do Mundo Sub-17 e 3 saídas milionárias que o Grêmio projeta para o seu futuro, para a próxima temporada. Tudo isso a gente fala na sequência, porque antes peço que tu te inscreva aqui no canal, não esquece, deixa o like, ative as notificações, deixa o teu comentário aqui no vídeo. Bom, gurizada, eu quero começar falando sobre o Thiaguinho, volante que está sendo lapidado ainda pelo Grêmio, compõe a categoria sub-20 do Grêmio e está defendendo a seleção brasileira lá na Copa do Mundo Sub-17. Na última sexta-feira, a seleção brasileira conseguiu obter a classificação nas penalidades diante do Paraguai e viralizou a cobrança de pênalti do Thiaguinho, extremamente com personalidade, né, com sangue frio, ele dando uma cavadinha lá na penalidade, convertendo e na sequência o Brasil obtendo classificação diante do Paraguai. Conteúdo de ontem, eu trouxe a informação de que o Grêmio renovou com o Bernardo Zortea, o volante, e eu vi que muitos de vocês deixaram comentários ali questionando como que está o contrato do Thiaguinho. Olha, o Grêmio tem que renovar com o Thiaguinho. E eu, como sempre, fico atento a esta questão, aos comentários de vocês e questionamentos, eu fui buscar essa informação. Bom, o contrato do Thiaguinho, gurizada, não é uma preocupação para o Grêmio, porque é um contrato longo, relativamente longo, até a metade de 2027. O atual vínculo do Thiaguinho ainda está sob base do primeiro contrato profissional firmado, que sempre é de 3 temporadas. Informação que eu tenho é de que não existe neste momento uma negociação para renovar o contrato do Thiaguinho, por duas situações. Primeiro, por este fato de que o contrato ainda é longo, até a metade de 2027, e o Grêmio, quando assinou o primeiro contrato profissional do Thiaguinho, colocou algumas cláusulas no aspecto unilateral, onde, por exemplo, tem uma cláusula onde o Grêmio pode acionar a qualquer momento uma renovação automática por mais uma temporada. Vou traçar aqui um comparativo, tá? Porque é comum do Grêmio fazer isso em contratos de jogadores da base. O Kaique, volante que se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior no início desta temporada, já foi vendido para a MLS, ele tinha esta cláusula unilateral do Grêmio, que era só o Grêmio acionar. Era só o Grêmio acionar a cláusula que o contrato seria renovado automaticamente por mais 2 anos. Do Thiaguinho tem esta cláusula. Então, para tranquilizar vocês, o Thiaguinho tem contrato longo e tem essa cláusula ainda unilateral, que é só o Grêmio acionar. Para avançarmos aqui, eu quero falar sobre 3 saídas milionárias, tá? É verdade que o Grêmio ainda está disputando o Campeonato Brasileiro, mas é impossível não projetarmos o 2026 do Grêmio, com uma nova administração capitaneada por Odorico Roman. Eu fui buscar informações nos bastidores, principalmente sobre uma lista de saídas, não de dispensas, porque não existe uma lista de dispensas, para ser bem sincero com vocês. Isso não existe. O que existe é uma situação onde a direção tem a possibilidade, a intenção, o objetivo de viabilizar saídas. E o relato que eu obtive é que 3 jogadores estão em pauta neste aspecto. E eu quero tratar a situação de cada um deles, tá? Já adianto. Pavon, Aravena e Kiki Oliveira. O Kiki Oliveira, eu quero começar por ele, tá? Foi contratado no início desta temporada, maior contratação financeira da história do Grêmio, parabéns aos envolvidos para essa direção que pagaram 4,5 milhões de dólares para a contratação do Kiki Oliveira. Ele firmou o contrato até o final de 2027. Na atual edição, o Kiki Oliveira tem 37 jogos, com 5 gols e 2 assistências. O Kiki Oliveira não vai permanecer para 2026, tá, gurizada? O Kiki Oliveira, neste momento, está lesionado. Ele teve uma lesão bem séria, tá? Ele não retornará aos gramados nesta temporada, só que ele não vai mais vestir a camisa do Grêmio. Ele está fazendo muita força para sair, já estava fazendo uma série de declarações, entrevistas que concedeu à imprensa uruguaia, e a futura direção do Grêmio tem esta intenção também, de viabilizar a saída do Kiki Oliveira. O Nacional do Uruguai é o principal interessado,
mas eles não apresentaram proposta ainda, porque a janela está fechada, tá? Porque o Kiko Oliveira teve esta lesão. O que eles chegaram a sinalizar, não foi nada de documento com papel timbrado, sinalizar uma proposta muito parecida com a oferta do Peñarol pelo Arezzo, onde o Nacional pagaria um valor, não sei quanto, um valor pelo empréstimo do Kiko Oliveira com uma opção de compra fixada. Mas é uma ideia do Nacional. O fato é, o Kiko não permanecerá para a próxima temporada, tá? Vocês podem ter a garantia disso, porque o Grêmio não quer ficar com ele e ele não quer ficar no Grêmio. Outro jogador que o Grêmio tentará negociar, Christian Pavon, contratado no início do ano passado, o Grêmio pagou 4 milhões de dólares junto ao Atlético Mineiro. O Christian Pavon, pelo Grêmio, tem 76 jogos, 8 gols e 13 assistências. E o Grêmio também tentará negociá-lo. O Christian Pavon, ele tem um mercado principalmente na Argentina. O que, de certa forma, dificulta sua liberação para este mercado é o alto salário, tá? O Pavon ganha um salário bem alto, na ordem de 800, 850 mil reais por mês, tá? E isso, de certa forma, dificulta uma saída. Mas a próxima direção tentará viabilizar essa saída. Outro jogador, o Alexander Aravena, que o Grêmio comprou junto à Universidade Católica do Chile por 3 milhões e meio de dólares. Outro jogador que não deu certo, 51 jogos pelo Grêmio, 7 gols apenas e 3 assistências. Outro jogador que tem mercado, o mercado mexicano gosta bastante do Aravena e o Grêmio tentará negociá-lo, tá? Esses 3 jogadores já estão na lista de negociáveis, que o Grêmio tentará negociar. O Grêmio, nos bastidores, a futura direção, de certa forma, já admite que é muito difícil de recuperar o nível financeiro do investimento que a atual diretoria fez para suas respectivas contratações. O Grêmio não vai conseguir 4 milhões e meio de dólares pelo Kiki, 4 milhões de dólares pelo Pavon, não é possível, porque o mercado sabe que esses jogadores estão em baixa, né? Mas esses jogadores estão sim em uma lista de negociáveis, não de dispensas. Para avançarmos aqui, quero falar sobre uma reviravolta e totalmente ligado a um troca-troca que está muito próximo. A reviravolta é a seguinte: Rui Costa, eu sei que vários já divulgaram informação, mas eu não divulguei porque eu ainda estava apurando alguns detalhes nos bastidores para trazer para vocês. O Rui Costa, ele que foi formado no Grêmio, já teve passagem pelo Grêmio, tem ligação com o Grêmio, hoje é o atual executivo do São Paulo, era o ficha 1 da chapa de Odorico Roman para assumir a pasta de executivo do Grêmio a partir de 2026. Em um determinado momento eu cheguei a escutar nos bastidores, olha, tá bem encaminhado. Tá bem encaminhado, o anúncio deve ser depois do Campeonato Brasileiro, mas nos últimos dias isso teve uma grande reviravolta, porque as pessoas da futura direção do Grêmio, elas tinham muito otimismo quanto ao Rui Costa. Só que ele acabou optando por permanecer no São Paulo, renovando seu contrato por mais 3 temporadas, recebendo um reajuste salarial, algumas promessas do São Paulo, do Rui Costa ter um cartaz maior, ter uma visibilidade maior no microfone, essas situações. Fato é que ele não virá. O ficha 2, Paulo Pelaipe. E aqui eu quero sim respaldar uma informação que vários colegas já trouxeram e eu vou trazer de minha parte. Paulo Pelaipe será sim o executivo do Grêmio em 2026, tá? Já está certo isso. A futura direção do Grêmio fez um convite ao Paulo Pelaipe, ele já repassou ao Pedrinho BH, dono da SAF do Cruzeiro, e aqui é um troca-troca, o primeiro resultado oriundo desta parceria que eu trouxe em primeira mão aqui entre Grêmio e Cruzeiro, tá? Porque Celso Rigo e Pedrinho BH possuem uma relação muito boa mesmo, tá? E a parceria é dentro do futebol, para viabilizar saídas de jogadores, atletas do Grêmio indo para o Cruzeiro e vice-versa. Mas o Paulo Pelaipe entra sim neste aspecto, porque a informação que eu tenho é de que esta liberação do Paulo Pelaipe, onde ele recebeu o convite, passou para o Pedrinho BH e será liberado, também tem relação com a parceria entre Grêmio e Cruzeiro, capitaneada pelo lado do Grêmio, pelo Celso Rigo.
É o resultado desta parceria? Sim. É o primeiro troca-troca do Paulo Pelaipe deixando o Cruzeiro e vindo para o Grêmio. Paulo Pelaipe permanecerá no Cruzeiro até o final desta temporada, está focado lá, o Cruzeiro ainda tem objetivos importantes, mas depois assumirá o cargo de executivo do Grêmio a partir da próxima temporada. Opinião, rapidamente, porque aqui eu estou para trazer informações, mas opinião, baita acerto do Grêmio. O Grêmio conseguiu sobreviver por 3 anos com um executivo incompetente, que é o Luiz Wagner Vivian, que ele não tinha competência nem para atender ligação de empresários, nem para responder e-mail de empresários. Paulo Pelaipe é um profissional, primeiro, gremista e, acima de tudo, é um baita profissional que conhece de futebol. Tá? O Grêmio é uma das maiores instituições do mundo porque conseguiu sobreviver com a incompetência de um executivo do Luiz Wagner Vivian por 3 anos. E agora, graças a Deus, terá um executivo bom para este cara. Paulo Pelaipe, baita acerto da chapa do Odorico Roman. Baita acerto. O Grêmio terá um conhecedor de futebol. Até que, enfim, acabou a confraria. Paulo Pelaipe está vindo porque ele é bom. É bom no mercado, impõe respeito. No mercado, com boas relações com clubes e também dentro do vestiário. Acabou a confraria. O Grêmio ficou 3 anos com o incompetente de um executivo que, graças a Deus, está saindo. E que bom que o Paulo Pelaipe está vindo para o Grêmio. Tá bom, gurizada? Não esquece, te inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações. A qualquer momento voltamos com mais notícias aqui a respeito do Grêmio.